pais, os nossos guardiões, o nome que cada um der, mas que nos acompanhem durante a nossa encarnação, junto com os amigos espirituais desta casa bendita, para que juntos, Mestre, possamos agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de ouvir o Teu Evangelho e, através dele, fazermos as modificações necessárias para o nosso espírito. Que possamos, na noite de hoje, fomentarmos energias de paz, harmonia e equilíbrio, e muitas vezes medicamentosas, pois desde o momento que adentramos a esse cantinho de luz, a espiritualidade maior já fez uma varredura no nosso psiquismo, sabem as nossas dificuldades, e durante a palestra, complementando com paz, recebemos aquilo que temos por merecimento. Então, obrigado, Mestre, por tudo. Ampara-nos hoje e sempre. E com a prece que nos deixastes há tanto tempo, Pai, abrimos os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho desta doutrina abençoada. Que o Mestre possa nos amparar nesse propósito. E hoje nós escolhemos para falar aqui um capítulo do livro Boa Nova. Livro este que recomendo sem dúvida alguma, porque nos traz ali 30 capítulos, onde a gente traz Jesus para conviver conosco, porque ali Humberto de Campos traz para nós várias passagens, até inclusive daquelas que nós não temos exatamente no Evangelho, mas traz outras abordagens de outros momentos que Jesus esteve com os seus discípulos, pregando o seu Evangelho naqueles momentos iniciais da proposta da Boa Nova aqui na Terra. E este capítulo 5, que nós nos referimos hoje, se chama Os Discípulos. Curiosamente se chama Os Discípulos. E quando nós observamos este capítulo, de início, o título dele, a gente pode imaginar que talvez vai falar sobre os discípulos, né? Mas vai falar sem dúvida dos discípulos, mas que possamos colocar essa mensagem para nós. Se queremos ser discípulos de Jesus, possamos pegar essa mensagem como se fosse e é para nós, né? Então, como que a gente tem se portado, se estamos sendo discípulos do Mestre Jesus. E ele começa essa mensagem assim: frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o Mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Então, nesse primeiro trecho, nós já identificamos que onde Jesus passava, ele levava uma multidão atrás dele. Numerosas pessoas estavam sempre ao seu redor, ansiosos
por receber alguma coisa. Podemos colocar Jesus nos dias de hoje? Quantos seguidores ele teria nas redes sociais? Se naquele tempo ele já tinha toda essa multidão ali ao seu redor, então como seria hoje se ele estivesse aqui presentemente? Mas será que essa multidão tinha lá o propósito de segui-lo? O propósito deles era de sugá-lo. Segui-lo ou sugá-lo. Então, isso já nos remete a pensar que ainda muita multidão, há muita multidão ainda diante do Mestre Jesus. Mas essa multidão é aquela que, segundo o autor, não quer compromisso. Eu sou multidão, então eu estou no meio da multidão, não quero muito compromisso. Eu quero mais o alvoroço. Eu quero mais, até por curiosidade, saber. Se eu vejo algum amontoado de pessoas, eu quero entender o que será que está se passando por ali. Então essa é a primeira personalidade que nós temos nesse capítulo, a multidão. Não é? Para vermos depois em que lugar nós estamos. Se ainda estamos na multidão, que nada mais queria do que expulsar Jesus daquela comunidade, porque ele propunha algo que é a mudança, a transformação. E isso, para nós, seres humanos, é aquilo que a gente não deseja, porque exige de nós um esforço. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Então, eram 12 corações que seguiram-no mais de perto, os discípulos como nós conhecemos. Para vermos aí um ponto também que muito relaciona-se com a nossa dificuldade de hoje, conseguir captar recursos humanos. Jesus, com todo o seu magnetismo, teve essa dificuldade também. Não é? Da multidão toda, apenas 12 que o seguiram, mas ali, no sacrifício, no esforço, para levar a boa nova. Não é? Aí nós vamos fazer uma pequena diferenciação entre o que é discípulo e o que é apóstolo. Às vezes se confunde essas duas personalidades. E aqui o Beto de Campos nos deixa bem claro, de forma bem clara, ele traz para nós a diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo, ele está em busca de uma evolução, já saiu da multidão, tá? Já saiu daquela multidão, já está numa busca aqui em linha reta, mas ele precisa ainda de um mestre, ele precisa ainda de ser tutelado, por isso que ele é um discípulo. Todo discípulo requer que se tenha um mestre ali, dando o apoio necessário. E nós não temos dificuldade nenhuma para eleger o nosso mestre. A doutrina é bem clara para nós na questão 625, que pergunta-se qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Essa é a pergunta 625. E a resposta é a mais curta de todas que há no Livro dos Espíritos.
eles escrevem apenas Jesus. Então nós temos ali já um mestre definido a seguir, o guia e modelo mais perfeito que já existiu aqui na face da terra. E é importante a gente observar que esses discípulos, os 12 corações que seguiram mais de perto Jesus, eles receberam um chamado, mas como todos nós poderiam ter recusado. Mas eles aceitaram a proposta, sem muito saber o que se daria dali por diante. Mas o magnetismo de Jesus os envolveu de tal maneira que o convite foi meio que irrecusável. E eles seguiram de pronto. É claro que já eram de conhecimento de Jesus, certamente Ele é o que mais nos conhece desde sempre, né? Desde a criação da terra. Ele está conosco, então Ele sabe o que passa no coração de cada um de nós. Então Ele também sabia ali diferenciar dos discípulos aquelas pessoas que estavam na multidão que poderiam servir a Ele daquilo que Ele mais necessitava naquele momento. Então Ele escolheu porque Ele sabia de cada um ali quais eram as condições evolutivas. E isso também, certamente, já tinha sido acertado no plano espiritual antes deles virem para cá, na reencarnação. Né? E o apóstolo? O que é a diferença entre discípulo e apóstolo? O apóstolo ele já segue seu caminho, ele já consegue ir sozinho. Ele não precisa exatamente de ter um mestre que o tutele, que o oriente. Então nós temos a figura de Paulo de Tarso. Ele próprio se descreve como apóstolo na Epístola aos Romanos, quando ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse é o início da epístola. Ele mesmo se autodenomina apóstolo. E nós vemos mesmo a caminhada dele, que já não estava mais na presença física, pelo menos, de Jesus, não é? Mas ele seguiu sozinho, algumas vezes com os seus companheiros de trabalho na seara do Cristo, e foi adiante. E graças a ele que nós temos hoje a possibilidade de conhecer o Evangelho de Jesus. Se não fosse ele, o Evangelho não teria chegado até nós. Teria ficado talvez mais restrito ao povo lá do Oriente e não chegaria ao Ocidente. Então esse apóstolo, com todo o seu trabalho, com toda a sua dificuldade, com todo o seu esforço, fez com que o Evangelho de Jesus pudesse chegar até nós. E Humberto de Campos, ele fala que nem todo discípulo, falando dos 12 aí, se tornou apóstolo, pelo menos não na mesma reencarnação. Certamente que todos eles já estão muito avançados além de nós, e se não foi naquela mesma existência, foi na outra seguinte ou na outra próxima. Então ele fala de Judas, né, que a gente sempre comenta a respeito, que teve toda aquela situação que nós já conhecemos, não se tornou apóstolo, ou seja, não seguiu o caminho sozinho na oportunidade ali, mas certamente em outras ocasiões ele já se tornou sim o apóstolo e seguiu o seu caminho e fez aí um brilhante trabalho em favor do mestre. E tem uma figura também nessa mensagem, nesse capítulo, falando de Satanás. Eita, então Satanás, o que
né? Nós espíritas não temos essa figura. E ele explica que Satanás não é um personagem exclusivo criado por Deus para fazer o mal, mas sim uma figura de todo aquele que é adversário do bem. Então, se eu não estou ainda no caminho do bem, se eu ainda sou contrário ao caminho do bem, essa é a figura, né, do Satanás. E aí, numa mesma existência, a gente pode ser multidão, discípulo, apóstolo e Satanás. Depende das circunstâncias da nossa vida. Aí eu posso dizer que, às vezes, num dia só a gente pode ser tudo isso também, né? Depende dos humores do que passa na nossa vida, não é? Então, continuando o texto, depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Então, é uma característica do discípulo, ser intérprete, não só do ensino, mas das ações também. Então, para eu interpretar as ações de Jesus, logo, eu preciso agir também conforme Jesus nos deixou, né, de exemplo. Né? E aí fica uma pergunta também para a gente pensar, né? Logicamente que são suposições, mas por que será que Jesus não deixou nada por escrito para nós e sim deixou esse trabalho com os seus discípulos? Eu não sei exatamente qual é a ideia de Jesus, mas certamente a gente pode imaginar o seguinte: se a gente já patina tanto com a mensagem dos discípulos, que já estão aí há 2000 anos à nossa disposição, se fosse de Jesus, talvez a gente teria ainda mais dificuldades de interpretar e principalmente de vivenciar a sua mensagem. Né? Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. É importante a gente destacar aqui esse humildes e simples. Jesus não saiu em busca de pessoas renomadas, que tivessem lá um destaque social à época. Em sua grande maioria eram pescadores, pessoas simples que viviam ali na comunidade, não é? Por que será que tudo que Jesus fazia tinha sua razão de ser? Não foi à toa, então, que ele fez a escolha dessa forma, não é? Ele quer mostrar para nós, pela própria mensagem do Humberto de Campos, de que nós também podemos fazer aquilo que os discípulos fizeram. Então, nós somos também pessoas ali do meio, pessoas comuns, e podemos aplicar. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é trabalhoso, mas é possível a gente aplicar aquilo que eles fizeram. E aí começa a descrever a chegada dos discípulos, né? Então, a primeira leva de discípulos foi Pedro, André e Filipe, 3 irmãos, filhos de Betsaida. Aliás, só 2 irmãos aqui, Pedro e André, né? Os 3 eram de Betsaida, mas esses 2 os irmãos. Depois vieram Tiago e João, descendentes de Zebedeu, também irmãos. Então já temos aí pelo menos 2 grupos de irmãos, né? Betsaida
ficava a poucos quilômetros de Cafarnaum. Então Jesus começa o seu trabalho, desenvolve bem o seu trabalho justamente ali na região de Cafarnaum. Aí depois vem Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, que era parente de Maria. Eram de Nazaré e tinham uma proximidade com Jesus. Eram amigos. E então, por isso, em algumas ocasiões, a gente até ouve dizer assim, os irmãos do Senhor, pela proximidade que tinham, não é? Então, Judas, Tadeu, Tiago menor e Levi, Mateus. Depois veio Tomé, também que era de Dalmanuta, e Bartolomeu, que nasceu em uma família de Canaã, na Galileia. Tomé, que a gente sempre reporta ele, é aquele que só acredita vendo, né? Eu sou igual São Tomé, só acredito vendo. E Bartolomeu, em algumas traduções vai estar como Natanael, que seria o nome dele. Bartolomeu significa Bar, que é filho, de Ptolomeu. As pessoas não tinham nome e sobrenome naquela época, né? Era filho de fulano. Bar Jonas, filho de Jonas. Então, Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Então, quando você vê Bartolomeu ou Natanael, significa a mesma pessoa, o mesmo discípulo, né? Aí chega mais tarde Simão, o Zelote. O Zelote era uma tribo ali que estava na região de Canaã e eram revolucionários. Eles não batiam muito com a proposta de Jesus. Mas Simão foi um discípulo de Jesus. Então ele saiu ali da sua tribo e seguiu a Jesus. E por último, Judas, esse que destoava um pouco de todo o conjunto, porque ele era comerciante e veio de longe. E se juntou então ao grupo. Então formado um time de discípulos nesse momento. E eles, mesmo sendo um grupo reduzido, tiveram dificuldades para se entender. Mera coincidência na nossa vida. Contendas, discussões, discórdias eram comuns neste grupo. Mesmo tendo lá, como nós vimos, pelo menos 3 famílias, né, que eram 3 que tinham núcleos de irmãos fazendo parte. E assim fizeram, ainda assim, tiveram momentos de dificuldade para se harmonizar. Também vem em relação a nós para nos mostrar que se nós temos alguns momentos em que discordamos, mesmo assim é possível a gente discordando fazer algo em favor do nosso semelhante. Eles que tem uma discordância saudável. Né? Eles discutiam de forma inútil. A gente pode imaginar o Mestre Jesus, como ele ficava feliz, né, de ver depois de todo o trabalho, e aí eles discutindo qual seria o maior, quem que ficaria no lugar quando Jesus os deixasse. Eram essas as conversas que eles tinham. Em paralelo, quando Jesus se aproximava, eles estavam então nessas pequenas discussões. Dentre eles, Levi Mateus continuou o seu trabalho profissional. Ele que era coletor de impostos, né? Ele continuava trabalhando. Os outros 10
deixaram tudo e seguiram a Jesus de forma integral. Levi, Mateus e o Judas Iscariotes foram os que continuaram trabalhando e se reuniam toda a tarde ali com o grupo para então ver com as lições do mestre. Judas continuou então o seu pequeno comércio que ele tinha, trabalhando. Então a gente pode imaginar como que era essa convivência de 3 anos de forma próxima de Jesus. Imagine vocês terem a oportunidade de estar todos os dias na presença de Jesus ao longo de 3 anos. Não é? Era uma festa, como diz Humberto de Campos, uma festa incessante de muita luz. E mesmo após essa festa incessante de muita luz, as intrigas aconteciam. Até no momento da Santa Ceia que nós vemos ali, há algumas discussões entre eles. Por qual razão será que a gente acaba trazendo obstáculos para a nossa vida, né? Então, a gente trouxe aqui a mensagem, a pergunta 785 de Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? E os Espíritos falam o orgulho e o egoísmo. Então, a gente só tem essas situações, essas intrigas, essas histórias, quando deixa o orgulho e o egoísmo falar mais alto. Era o que acontecia com esses nossos irmãos também. Mas, se a gente for um pouquinho abnegado, a gente consegue vencer essas 2 chagas da humanidade, né? Iniciando-se, continua, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Então Jesus faz essa reunião e passa as suas orientações. E, logicamente, que aqui a gente não vai ter tempo de trabalhar todas elas. Eu sugiro que vocês façam a leitura deste capítulo, onde tem muitas informações que nos auxiliam bastante a entender como a gente pode, fazer melhor o nosso trabalho como discípulos de Jesus que nós somos, né? E eu vou falar algumas aqui, só para a gente exemplificar. Ele começa dizendo assim: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos. Aqui ele já está dando um norte para nós, né? Olha, é a porta estreita, é a estrada escabrosa, não é a porta lá que você deve procurar. É o momento da gente se transformar. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, na moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino no coração, com sincero esforço. E diante em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas. Aqui ele traz um ponto importante a gente pensar. Para quem nós devemos, a gente não, eu digo todos nós, podemos levar a boa nova. Eu não preciso exatamente ser um pregador
ou um palestrante, o que seja. Eu posso levar essa mensagem através da minha atitude, de uma palavra amiga àquele que precisa. E aqui ele está dizendo, vai atrás da ovelha perdida. Aquele que está no caminho certo, você não precisa se preocupar com ele. Vai atrás daquele que está aflito, daquele que está desamparado, daquele que está passando por momentos tortuosos. É esse que precisa do trabalho, não é? Da divulgação desta boa nova, da divulgação dessas mensagens de amor que o Cristo nos trouxe. Vai e fala para aquele coração angustiado e dizei de minha parte que é chegado o reino de Deus. Olha aqui, é chegado o reino de Deus. Você não está desamparado, você tem todo o amparo, principalmente da espiritualidade do Mestre Jesus, certamente. Trabalhar e curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Ele vai trazendo para nós o que a gente pode fazer. Quais são as nossas, as pessoas que mais necessitam de nós. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Olha aqui a mensagem, né? Trabalhar em favor do próximo e certamente sem nenhum tipo de cobrança por isso. Nós falamos sempre da mediunidade, né? Que a mediunidade ela deve ser trabalhada, exercida e nenhum tipo de pagamento deve ser necessário. Né? Não junteis o supérfluo, e aí ele vai tecendo vários comentários, né? Buscai saber quem deseja os bens do céu. E às vezes Kardec fala isso para nós também. Às vezes a gente vai atrás de alguém que não quer escutar nada. Então, não é com esse que a gente deve se preocupar. Deve se preocupar com aquele que está aberto a ouvir aquilo que nós gostaríamos de trazer. É aqui que ele vai falar também daquilo que a gente já costuma ouvir, né? Quando fala de você ir e ter o cuidado, ou seja, a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Ele está dizendo, vocês vão passar por momentos assim que vão, né, pegar vocês de surpresa, vão trazer dificuldades para vocês, porque vocês estão falando de uma coisa que vai modificar a humanidade. Então, às vezes, vocês podem ser lá colocados diante de um tribunal, por exemplo. Trabalhe com a simplicidade das pombas, mas com a prudência das serpentes. E se vocês forem colocados como réus na presença de governadores e reis, fique tranquilo. Em outras palavras, é claro que o texto ele traz uma abordagem muito mais bonita daquela que eu estou dizendo, mas ele dizia assim, mais ou menos, né? Fique tranquilo, minha palavra estará convosco e sereis inspirados. Então, se colocarem você numa parede, num tribunal, não se preocupe, a minha voz estará com vocês. Olha que bonito, né? Que a gente tenha essa perseverança sempre, por mais difícil que seja, às vezes, as inúmeras dificuldades que a gente tem, os obstáculos que apareçam, que possamos prosseguir.
que ele diz assim: jamais estareis nos campos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Então vocês vão estar aí pelo mundo, mas o meu pensamento, ou seja, Jesus está dizendo isso, o meu pensamento estará com vocês, para onde vocês forem. E segue mais à frente, né? A gente vai encurtar um pouquinho para não ficar muito extenso. E lá na frente, já quase finalizando o capítulo, Judas Iscariote, estavam todos assim deslumbrados, né? Com a mensagem de Jesus, com as orientações que foram passadas, estavam num estado de êxtase, ouvindo aquela mensagem de Jesus. Judas Iscariotes foi aquele que primeiro saiu daquele estado e, adiantando-se para o Messias, declarou assim: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Olha só, a mensagem toda que o mestre deixou, e Judas fala: mas se a gente vai fazer isso tudo e não tem dinheiro, como que vai ser? Jesus contemplou-o serenamente e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Olha a resposta do mestre fazendo uma outra pergunta a Judas, né? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Ele fala: o dinheiro é importante, mas acima de tudo, vocês vão trabalhar com o amor. Mas ele continua resoluto nessa ideia, né? Jesus ainda fala: tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. A gente pode perceber no trabalho que é feito em qualquer casa espírita, né? Em qualquer religião, inclusive, sempre o necessário chega de alguma forma, mas não o supérfluo. Nunca está sobrando dinheiro, mas aquilo que é necessário sempre dá-se um jeito de chegar até nós, para atender as necessidades daquilo que a gente se programa a fazer, né? Mas Judas ainda não entendia dessa maneira e saiu já fazendo a primeira coleta com os discípulos, pegando o dinheiro de cada um deles ali. E traz então um sorriso para o lado de Jesus e diz assim: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Então a gente percebe que ainda ele tinha essa questão material muito forte nele, até por força do seu trabalho mesmo, né? Ele tinha suas ideias, ele tinha o seu coração, mas ainda estava muito ligado à questão do dinheiro. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético. Olha só, Jesus já sabia certamente o que poderia acontecer dali por diante. Aí ele diz assim: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus
que nunca sucumbas ao seu peso. E aí, então, encerra-se a mensagem, deixando para nós essa mensagem daquilo que a gente pode executar enquanto possíveis discípulos de Jesus. Nós estamos nos candidatando a aprendizes de discípulos de Jesus. Que possamos fazer o nosso melhor, dedicar cada dia mais um pouquinho em favor dos nossos semelhantes, levando, através das nossas ações especialmente, essa mensagem do amor, que hoje está tão necessária, especialmente nos dias de hoje. E eu termino fazendo uma leitura de uma mensagem de Casimiro Cunha, chamada Carta aos Discípulos. Se és discípulo sincero do Evangelho de Jesus, não deponhas no caminho o peso de tua cruz. Pelo fato de estudantes, nesse roteiro de amor, encontrarás na tarefa o cálice de amargor. É que quanto mais te eduques nos esforços da ascensão, mais sofrerás com o duelo do egoísmo e da ambição. Pensando no amado Mestre, ponderando-lhe a bondade, hás de chorar vendo o mundo no abismo da iniquidade. Terás dor, porquanto em paz, nunca feres nem odeias, sentindo contigo próprio as amarguras alheias. Vai com fé pelo caminho, leva a charrua na mão, trabalha, aguardando Cristo no fundo do coração. Desconfia da lisonja, esquece o que te ofender, coloca acima dos homens o que te cumpre fazer. Sê modesto, há sempre últimos que no céu serão primeiros. Conta sempre com Jesus acima dos companheiros. Um amigo terrestre pode ir com tua alma ao porvir, mas ainda é o homem do mundo, sempre disposto a cair. Recebe com precaução quem te venha agradecer. Por muita coisa que faças, não fazes mais que o dever. A palavra sem os atos é um cofre sonoro e oco. Evita o que fala muito e edifica muito pouco. Ser desprendido da posse, mas conserva os bens da luz. O discípulo conhece que ele próprio é de Jesus. Nunca sirvas as discórdias, ao despeito, à confusão. Deves ser, por onde passes, ensino e consolação. Sabendo que nada vales, sem o amparo do Senhor, conquistarás no futuro o seu reinado de amor. De nós, espíritas, ainda se espera um pouquinho mais, porque nós temos a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. Então, uma coisa é certa, a gente não vai poder dizer lá, quando no plano espiritual, de que a gente não sabia. E tudo aquilo que nós fizermos, nada mais é do que uma retribuição a tudo aquilo que nós recebemos. Muita paz a todos e até uma próxima. Possamos, ao descansar o nosso corpo físico, repensar esse nosso caminhar, mas é para isso que aqui estamos, a seguir Jesus, seguir o seu Evangelho. Então precisamos colocar em prática tudo isso que viemos aprendendo. Que todos possam ter uma boa semana,
bom retorno aos seus lares, que possamos, Mestre, ao adentrar a sala de paz, entrar em sintonia com esses irmãos para recebermos a continuidade desse tratamento, para que possamos, ao chegar aonde formos, Senhor, sermos esses discípulos de Jesus e distribuir teu amor, a tua paz e a tua luz. A prece de Maria, agradecemos e encerramos essa primeira parte dos trabalhos de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós,